Brasileiro no rumo da Fórmula 1, quem é Gabriel Bortoleto e por que ele conseguiu resultados tão expressivos agora na Fórmula 2 e, claro, na Fórmula 3. Vamos falar tudo sobre isso agora, na Hora do Piloto! Fala, piloto! Eu sou Lucas Camargo, um entusiasta do automobilismo, como todos sabem, e hoje a gente vai falar do Brasil. Não tem como falar de um assunto diferente a não ser esse. Poucos conhecem Gabriel Bortoleto e até mesmo as outras promessas do Brasil à entrada da Fórmula 1. A gente sabe que a gente tem muitos bons pilotos brasileiros ainda hoje, talvez você não teve ainda a oportunidade de conhecê-los, mas até mesmo a própria categoria, a maior categoria brasileira de automobilismo hoje, que é a Stock Car, tem grandíssimos pilotos. Não tem como falar que Rubinho Barrichello não é um bom piloto, Felipe Massa não tem jeito de falar que ele é ruim, nem Nelsinho Piquet, por exemplo, e muito menos os outros pilotos que nem fizeram parte da Fórmula 1, por exemplo. Attila Abreu é um grande piloto, enfim... Você sabe de quem que eu tô falando, tem muitos outros, é porque o grid é muito grande, eu não consigo lembrar de todos aqui agora. Mas não tem como falar que o Brasil não tem grandes pilotos, mas por que ele não entra na Fórmula 1? Aí tem outras histórias, né? O Brasil não tem grande apoio ao esporte, a gente na verdade tem a tendência de apoiar um esportista só quando ele tá ganhando, mas na categoria do automobilismo, em todas as categorias, para o esportista ganhar e entrar numa boa equipe, ele precisa de patrocinadores. Só que pra gente patrocinar um cara, a gente precisa que ele ganhe. Então vira uma bola de neve muito complicada, que acaba sendo muito menor em outros países como Europa, Estados Unidos, em que o câmbio da moeda é muito mais tranquilo, vamos dizer assim. Como a Fórmula 1 é movida em euro, ou melhor dizendo, agora em dólar, né? Perdão, acaba que, vamos dizer, para você conseguir ter o mesmo patrocínio do Lewis Hamilton, vamos dizer que o Hamilton ganha ali de uma marca 10 milhões de dólares. Você precisaria receber de uma marca brasileira 50 milhões de reais. E 50 milhões de reais é muito dinheiro. Claro que, teoricamente, na conversão é a mesma coisa, né? Mas a gente sabe que para uma empresa americana 10 milhões de dólares é bem menos dispendioso, bem mais fácil de ser conquistado do que para uma empresa brasileira 50 milhões de reais. Isso é óbvio. E isso já explica bastante do porquê nós não temos tantos pilotos assim no rumo da Fórmula 1. A gente tem, por exemplo, o Drogovic, que é dono de uma grande empresa de transporte, uma grande transportadora, e tá assim lá na Aston Martin com grandes chances de se tornar piloto a qualquer momento, até porque ele é extremamente experiente agora, né? Mas também muito talentoso. A gente também tem ali o Gabriel Bortoleto, Rafa Câmara, Enzo Fittipaldi, nós temos o Pietro Fittipaldi também, mas a gente percebe, por exemplo, o próprio Felipe Drogovic, ele realmente está ali na porta da Fórmula 1 porque ele teve condições financeiras de bancar isso, até a XP Investimentos investiu nele, tá ali ajudando ele e tudo, mas a gente sabe que ele teve essas condições em algum lugar, não tirando o talento dele. O cara foi campeão da Fórmula 2 e isso é um feito que pouquíssimos conseguiram aqui no Brasil. Mas quando a gente fala, por exemplo, de Enzo Fittipaldi e de Pietro Fittipaldi, apesar dos dois serem pilotos extremamente talentosos, a gente sabe que o nome pesa e com certeza ajudou eles a chegarem onde eles estão. O Pietro hoje é piloto de teste e está procurando outras categorias. E o Enzo vai continuar ali correndo na Fórmula 2. Aparentemente, no seu último ano de Fórmula 2. Depois ele vai começar a tentar, pelo menos eu acredito, tá? Essa é a opinião do Lucas, que ele deve começar a tentar outras categorias. Eu acho que realmente é o caminho mais sóbrio, vamos dizer assim, mais prudente. Mas o Gabriel Bortoleto, ele aparentemente é uma situação alheia a isso tudo. O cara é um grandíssimo piloto, um cara muito acima da média. A gente sabe que ele pilotou ali junto, que é no mesmo grid, né, do Caio Collet na Fórmula 3, e o cara entrou como rookie, ou seja, como amador, vamos dizer assim. O cara venceu muitas corridas e conseguiu ganhar um campeonato numa equipe que, apesar de, óbvio, ninguém ganha um campeonato numa equipe péssima, né, numa equipe ridícula. Mas não dá pra falar que ela era a melhor do grid. O cara tava longe de estar na Prema. Então assim, o cara venceu a Fórmula 3, mesmo em uma equipe que teoricamente desfavorecia ele. E o cara praticamente venceu com uma bateria de antecedência. O cara assim, foi sinistro e não tem como falar algo contrário a isso. Inclusive, na minha percepção, é mais difícil você ser campeão da Fórmula 3 do que você se tornar campeão da Fórmula 2. Na Fórmula 3 a gente tem ali um grid de 30 ou quase 30 pilotos extremamente experientes, muitas vezes pilotos malucos, né? Pilotos que gostam de bater um no outro, pilotos muito velozes e com algumas discrepâncias ali no aporte financeiro de cada piloto. É claro que os carros da Fórmula 3
3 são praticamente todos iguais, as mesmas peças, os mesmos motores. E isso eu sei que muita gente vai acabar falando aqui embaixo nos comentários. Mas apesar dessa equidade na categoria, não tem como dizer que uma equipe não tem mais dinheiro do que outra equipe. Isso aí é inegável. E, por exemplo, uma Prema, que tem um aporte financeiro muito grande, tem a capacidade de trocar as peças com muito mais frequência do que uma outra equipe que não tenha tanto dinheiro quanto a Prema, por exemplo. E essa é a grande diferença. Se você tem a possibilidade de trocar um pistão ali do seu motor e deixar ele um pouquinho mais apertado, é óbvio que o motor vai acabar se tornando um pouco mais eficiente. E esse é o grande diferencial. Isso acontece tanto na Fórmula 2 quanto na Fórmula 3. Mas ainda assim a gente sabe que existe sim diferença. E justamente por isso, numa categoria tão equalizada, tão parecida, você ter ali uma possibilidade de ter um carro em que você pode trocar as peças com mais frequência, pode te dar ali um décimo de diferença que faz você ganhar um campeonato. Mas Gabriel Bortoleto passou por cima disso tudo e conseguiu, principalmente através de estratégias assim muito maduras, conquistar o campeonato da Fórmula 3. O cara abandonou uma vez só e aparentemente foi por problemas mecânicos mesmo. E, enfim, ano praticamente perfeito do cara, né? Pelo menos que eu me lembro foi só uma vez. E agora o cara tá indo na Fórmula 2 junto com Kimi Antonelli, que é outro grande piloto, um cara assim excepcional. E nos treinos de pré-temporada agora, o cara conseguiu conquistar um primeiro lugar a meio segundo do segundo lugar. Ah, Lucas, mas para de falar besteira. Treino de pré-temporada não fala nada sobre como que o piloto tá andando ou algo nesse sentido. Mas olha, eu concordo com você. Eu me lembro que alguns pilotos que não eram tão talentosos conseguiram liderar treinos de pré-temporada. Vocês sabem de quem que eu tô falando. Mas galera, apesar de, claro, ser um pouco de ilusão isso tudo, dá vamos dizer assim, aquece nosso coração ver o cara em primeiro lugar. Enzo Fittipaldi em terceiro lugar e tudo mais. E assim, vamos ser sinceros, o cara tem condição de correr muito bem ano que vem. Na equipe que ele tá, é a Virtuose, tá bom. O Drugovich não foi tão bem na Virtuose, teve dificuldade? Teve. Mas isso não quer dizer muita coisa assim, tá? Na situação em que o Drugovich estava, ele praticamente foi contratado na Virtuose para trazer experiência para o companheiro de equipe dele. E todo mundo fala que Drugovich foi injustiçado. O carro era feito praticamente para o companheiro de equipe dele. O cara nas entrevistas, eu conversei com o Drugovich, nas entrevistas dava para sentir que assim, ele não estava curtindo muito tá, na equipe. Isso para mim era bem claro a todo momento. O cara estava tendo dificuldades com o carro e quando ele voltou para a MP, que era uma equipe teoricamente inferior, o cara explodiu. Agora o Bortoleto está chegando em outra situação. Aparentemente o cara está trazendo engenheiros da confiança dele, trazendo pessoas que ele conhece, que ele vai estar se sentindo confortável, ao lado de um companheiro que vai estar puxando ele cada vez mais para ele andar mais veloz, mas é um cara que não vai ameaçar o lugar dele como primeiro piloto. E assim, é um ano muito difícil. O próprio Kimi Antonelli é um grande piloto de automobilismo, um cara que pode sim incomodar o Bortoleto, não só incomodar, como ele provavelmente vai bater de frente em muitos momentos. Mas galera, assim, se ele não bater de frente com o Kimi Antonelli agora, ele iria bater na Fórmula 1. Não tem jeito. Em algum momento os dois iriam se trombar e a gente pensava que a disputa seria entre Kimi Antonelli e Rafa Câmara, que é outro piloto muito bom, né, aqui do Brasil. Mas aparentemente a disputa vai ser Kimi Antonelli e Gabriel Bortoleto, o que vai ser bem bacana. O Bortoleto está saindo ali de um campeonato incrível na Fórmula 3 e o Kimi Antonelli saindo de um campeonato incrível na Fórmula 4. Eu acho sim que o Bortoleto está num ótimo caminho da Fórmula 1, mesmo que ele perca ali na Fórmula 2 agora para o Kimi Antonelli. Eu acho que se ele estiver próximo ali, ganhar algumas corridas, bater de frente, claro que não dá para garantir também que o Antonelli vai conseguir ganhar ou se aproximar do título ou o Bortoleto. Assim, isso é tudo, vamos dizer assim, é tudo aqui na base do chutômetro, né? Mas assim, vamos dizer numa situação hipotética, né, que os dois briguem, eu acho que tá na hora. E pode acontecer que o Bortoleto ganhe também do Kimi, chegue na Fórmula 1 e pilote um pouco pior. Isso acontece, um piloto tem mais facilidade de se adaptar com o carro do que o outro. Mas o Bortoleto é um grandíssimo piloto, a gente tá chegando aí com uma geração de pilotos muito interessantes na Fórmula 1 e eu acho que o Bortoleto tá vindo aí também para ficar.
Mas o que você acha? Você tem boas considerações a fazer pelo Bortoleto? Pro Bortoleto, melhor dizendo? Comenta aqui embaixo nos comentários o que você acha que vai acontecer nesse ano da Fórmula 2. Se dá Bortoleto, da Kimi Antonelli ou outro piloto que você acredite. E não se esquece de se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo para que você não perca mais vídeos como esse aqui. Eu tô voltando pro canal e isso é muito importante para mim. Também não esquece de compartilhar com todos os seus amigos, explicando e avisando que eu tô de volta, tá? E fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!